Muito bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para uma aula. Hoje a aula é um pouco diferente. Alguns de vocês já me conhecem, sou o professor Felipe, que trabalha aqui com vocês filosofia e sociologia. E hoje nós estamos também com o professor Bruce Lee. Não é o lutador, mas é o professor Bruce Lee, que vai estar aqui conosco também, fazendo uma aula interdisciplinar sobre história, filosofia, sociologia. E nessa aula de hoje, muito bacana, muito legal, nós vamos falar sobre as ideias do século XIX. Né? O século XIX que foi um século muito rico nessa questão do pensamento, surgimento do positivismo, do materialismo de Marx, do anarquismo, da doutrina social da igreja, as teorias do evolucionismo social. Então, muita coisa aqui nós vamos comentar. E aí o professor Bruce, ele vai abrilhantar esse nosso encontro, essa nossa aula de hoje. Fala aí, Bruce, é com vocês. Olá, caros alunos, é um grande prazer estar com vocês para abordar esse tão complexo século XIX, que vai nascer a partir de dois grandes fatos históricos de grande amplitude, né, que são necessariamente aí a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Dois fatos históricos ocorridos no final do século XVIII, que vão colocar a Europa e o mundo de pernas para o ar. O século XIX é o século de nascimento de uma nova ciência, de uma nova forma de pensamento, que é a ciência do social, né? Que vai ser aí estruturada pelo Augusto Comte e que tem por objetivo tentar entender os novos paradigmas criados pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, tanto do ponto de vista da economia, da sociedade, da política. A grande verdade é que a gente vai ter, com o século XIX, a morte do Estado moderno e o nascimento de uma nova configuração política para a contemporaneidade. E o século XIX ele vai ser um campo de batalha entre dois grandes, né, blocos de pensamento, que é o liberalismo, né, que nasce no seio do movimento iluminista, que vai preconizar a ascensão da burguesia ao poder, que vai dissolver as relações sociais de caráter feudal, as relações servis de trabalho e de produção, e que vão dissolver o controle do Estado sobre a economia, e que vão instaurar o liberalismo. O liberalismo que vai ter como grande papa, né, dessa corrente de pensamento o Adam Smith, né, junto com Davi Ricardo, mas que vai ter, por um lado, discussões econômicas, que serão complementadas no âmbito político por pensadores como Locke, Rousseau, Voltaire, dentre muitos outros. Né? De um liberalismo político e econômico que vai defender a ascensão da burguesia ao poder, né? O fim do antigo regime, do Estado absolutista e, obviamente, a liberdade de mercado. Adam Smith vai colocar como principal forma para a organização da economia a não intervenção do Estado na economia e as leis do mercado, baseada na lei da oferta e da procura, onde a burguesia vai se apropriar dos meios de produção por meio da concepção jurídica da propriedade privada, dissolvendo a ideia da propriedade senhorial, da propriedade feudal. Né? Tanto com a Revolução Inglesa quanto com a Revolução Francesa, respectivamente no século XVII e no século XVIII, a terra vai ser tomada da igreja, da nobreza, e vai ser cercada, inclusive na Inglaterra ocorrerá as leis de cercamento, e serão postas à venda e compradas pela burguesia, que vai forçar a migração dos camponeses do interior para as cidades, já que eles perdem o acesso às terras comunais, para servir de mão de obra barata, a ser explorada nas nascentes fábricas das principais cidades da Inglaterra e depois pelo mundo, gerando a exploração do proletariado, a exploração do trabalhador, a exploração daquele que era o camponês e virou a força de trabalho fabril. Né? E aí, em meio às ideias já consolidadas do liberalismo, que desferiram um duro golpe contra o antigo regime, a gente vai ter o nascimento do socialismo, né? Que vai se desenvolver ao longo de três grandes segmentos: socialismo utópico, romântico, socialismo científico, marxista, socialismo libertário ou anarquista, e se por um lado o liberalismo é a corrente filosófica da burguesia, o socialismo nasce para ser a corrente filosófica dos trabalhadores, dando-lhes voz e dando-lhes vez. E aí exatamente por isso a gente abre a aula de hoje com essa imagem,
né, colocando Marx e Adam Smith, né, num ringue de boxe, desferindo golpes, que são os golpes desferidos contra o pensamento liberal burguês da direita e o pensamento social de esquerda ligado ao pensamento científico de Marx e de tantos outros pensadores. E essa ideia que não fica somente no século XIX, né, Bruce? Essa ideia da direita e da esquerda que vai se consolidar cada vez mais no século XX. Né? Essa é uma discussão que começa no século XIX e vai até o século XX. Então, é como o Bruce colocou, o século XIX é um século muito rico de ideologias e de ideias, que vai desde o pensamento romântico, que surge lá com o Hegel, e vai até o pensamento nihilista de Nietzsche, passando por a questão econômica, social e política. Então, caro aluno, fique bastante atento a esses pequenos detalhes, que é muito importante, certo? E eu gosto muito de começar dizendo que o século XIX, ele tem 4 grandes características. A primeira característica é o materialismo, ou seja, todas essas correntes, elas seguem um certo materialismo, embora haja uma tentativa muito grande de filósofos como Hegel, no início do século XIX, defenderem um certo idealismo, mas sem sucesso, né? Temos o cientificismo, o grande ideal cientificista, tanto que o socialismo desenvolvido pelo Marx, ele vai batizar de socialismo científico. Nós vamos ter as teorias de Darwin surgindo, nós vamos ter a aplicação das teorias de Darwin ao campo social, que foi o darwinismo social e que impulsionou o evolucionismo social. Nós vamos ter como uma outra característica a imanência, a ideia de imanência que se opõe à ideia de transcendência. Logo aí nos primeiros séculos logo nos primeiros anos do século XIX, por exemplo, a fenomenologia do espírito de Hegel completou ano passado 200 anos que fora escrita, né? Ou seja, fala dessa transcendência, essa dimensão espiritual. As ideias do século XIX, embora o Hegel ele tente defender, ele não vai ser muito bem sucedido nesse campo. Vamos ter a ideia da imanência. O que importa é aquilo que conseguimos experienciar, né? Justamente por esse grande ideal cientificista. E como uma consequência dessas 3 características, o materialismo, o cientificismo e a imanência, temos o ateísmo, né? Ou seja, vamos ter Marx, que vai falar sobre religião, a religião como ópio do povo. As famosas teses acerca de Feuerbach. As teses de Feuerbach. Vamos ter o pensamento de Nietzsche, né? O niilismo, o anticristo, o evangelho está morto, o evangelho está crucificado. Deus está morto. Deus está morto. Então, o ateísmo é como uma consequência desse século XIX. Embora ainda no início, aquela grande autora, Mary Shelley, que vai ser a autora daquele clássico Frankenstein, que se tornou um clássico do terror, mas que de terror não tem nada, é uma crítica ao século XIX. Cuja o subtítulo é o Prometeu Moderno. O Prometeu Moderno, ou seja, esse ideal cientificista que estava regendo a sociedade do século XIX. Em uma das passagens do livro, quando o monstro ele acusa o médico de que o médico lhe deu tudo, menos alma, a alma é entendida aí como a sociedade do século XIX que perdeu sua alma, ou seja, perdeu esse sentido subjetivo, espiritual e transcendente. É interessante observar que esse século XIX é um século para muitas aulas, para outros encontros. Porque a partir da fala de Felipe, a gente percebe que há outros ismos, há outras ideologias. Não é só um século do idealismo, não é só um século do niilismo, não é só um século do cientificismo, ou ainda do materialismo, mas bem como também do nacionalismo, né? A Revolução Francesa, a gente se esquece que foi uma revolução patriótica, nacionalista e romântica, né? E que os efeitos serão diretamente no século XIX. No século XIX. E, curiosamente, um romantismo que vê com maus olhos o racionalismo iluminista, que fez levar a burguesia ao poder, mas que friamente estava desimbuída de uma paixão por uma causa, um comprometimento, né? A famosa imagem de Marat, né? Morto na banheira, né? Um homem que entrega a sua vida por uma ideia, né?
Quer dizer, essas ideias vão motivar. O fanismo, o fanismo, e vão estar relacionadas com fatos históricos concretos. Né? Esse conjunto de pensamento que permeia, que corre, que flui acerca das ideias, vão ganhar corpo e concretude. Né? O próprio Marx falava disso, né? Da necessidade das ideias ganharem corpo e materialidade através das ações, dos movimentos sociais. A gente vai ter nesse século XIX uma Primavera dos Povos em 1848, a gente vai ter uma Comuna de Paris em 1871, a gente vai ter os vários processos de unificação política ou de emancipação política de estados europeus. A própria Itália se unifica. Unificação italiana, unificação alemã. Aquilo que foi sonhado por Maquiavel no século XV só se concretizará no século XIX. Né? Uma Itália que só vai despertar de um longo sono brutal da fragmentação e da descentralização do poder em caráter feudal no século XIX. Né? O que coloca o Maquiavel como um visionário. Né? Um cara que estava no século XV pensando como homem do século XIX. Exatamente. Então, pessoal, vamos começar a resolução das nossas questões. Vá comentando o vídeo, vá compartilhando, vá divulgando essas nossas aulas, vá pedindo aí nos comentários mais aulas. Se você está gostando dessa introdução, peça mais aulas, que eu, o professor Bruce... Pode sugerir temas. A gente vem, faz aqui, entendeu? Vamos lá, vamos adiante. Então, a primeira questão que nós temos aí é uma questão, é sempre bom a gente olhar logo as referências do texto que nós vamos ler. Então, a referência já é do Karl Marx e do Friedrich Engels. Então, vamos lá ver o que o texto traz. A história de todas as sociedades tem sido a história das lutas de classe. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a consciência do homem que determina seu ser, mas ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam sua consciência. Então, Bruce, essa é uma questão muito interessante porque ela resume bem a teoria marxista, que é do materialismo histórico. A ideia de que a sociedade ela possui duas estruturas, uma chamada de infraestrutura e a superestrutura, que, como ele diz no segundo parágrafo do enunciado, é representado pelas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas e filosóficas, que recebem um condicionamento das relações de produção que representam a base material da sociedade. E é aí que a gente percebe que o pensamento marxiano, né, é muito mais complexo do que algumas pessoas julgam acreditar. Né? E isso é culpa do passado soviético em reduzi-lo a um parco economicismo. Né? A gente sempre aborda o pensamento de Marx como sendo o pensador econômico, né, dos modos de produção que se sucedem ao longo da história. E esquece que há, dentro do pensamento de Marx, uma ontologia, uma discussão acerca do ser. E ele vê a formação desse ser no trabalho. Né? Engels, em A Dialética da Natureza e Anti-Düring, ele vai ser bastante categórico. Né? O trabalho desempenhado pelo homem é capaz de produzir e transformar não apenas a natureza, mas o próprio homem. E transformando o próprio homem, transforma a si e as relações sociais que ele estabelece com o mundo através do trabalho. Né? Todo o pensamento marxiano, todo o pensamento do materialismo histórico, ele busca a materialidade das relações humanas, tendo como ponto central o trabalho. Engels escreverá um livro, título, Como o Macaco Transformou-se em Homem, né? Mais ou menos o título, em que ele observa que o trabalho é que permitiu a evolução humana, né? A passagem do seu estágio primitivo para o seu estágio civilizado, a própria evolução biológica do homem associada à sua evolução cultural na centralidade do trabalho. Né? E é interessante que essa análise que Engels faz do processo humanizador, civilizatório, socializador, ele vai encontrar juntamente com Marx essa base na dialética hegeliana. Entretanto, a dialética de Hegel é uma dialética idealista,
né? Ou seja, Hegel está cabeça nas nuvens, né? Marx já inverte o próprio Marx vai dizer isso. Eu vi Hegel de cabeça para baixo. Exatamente, né? Ou seja, há essa inversão. Ou seja, essa ideia de que a história não é a história de um processo das relações, da evolução das relações de produção, mas da evolução do espírito, aquilo que Hegel fala de Geist, né? É tanto que Engels e Hegel encontrará a base para o materialismo dialético e, consequentemente, o materialismo histórico na dialética hegeliana. A ideia de tese, antítese e síntese é o pensamento hegeliano, onde Marx ele mostra, eu tenho duas classes, a dominada e a dominadora, e a síntese é esse novo modo de produção, fruto disso que Engels coloca como a evolução da capacidade do trabalho. Outra coisa interessante observar aqui, o próprio Engels enfatiza isso, é que a história é, dentre todas as ciências, a mais importante, né? É na história e no fato social que Marx vai fundamentar as suas ideias, e não no campo do idealismo, né? Quando a gente diz que o pensamento de Marx é materialista, é porque ele evoca a história para comprovar as suas ideias. E aí ele rompe com o idealismo alemão, né? Marx é um caso sui generis, né? Ele não se encaixa. Havia uma tradição chamada idealismo alemão e Marx tá rompe fora, com ela. Quando da juventude ele fazia parte dos chamados hegelianos de esquerda. Né? Agora, é interessante observar que o próprio Marx ele deixou claro que Hegel não era um cachorro morto a ser chutado. Né? Marx ele continuou hegeliano até o final da vida. Porque ele é dialético. Ele é dialético. Só que é como ele mesmo diz, eu vou ver Hegel de cabeça para baixo. Não a ideia determinando a matéria, não o pensamento determinando as relações humanas, mas as relações humanas determinando a ideia. Né? A luta de classes, né, que define a história, ela se constrói na economia. Né? Marx e Engels vai definir a economia como sendo o motor da história. O motor porque é o que põe para funcionar. Então, a partir de então, a história já não é vista mais como algo estático. Estático ou distante, mítico ou idealizado. A concepção que Hegel faz acerca da história é de algo quase que mítico e teleológico, né? Com a história destinando-se... Né? Quase que divino, né? Tanto que Schopenhauer vai chamar Hegel de charlatão, né? Porque alegando que ele não é um filósofo, ele é um teólogo disfarçado. Né? Disfarçado. A proposição de Hegel de que a história tem um fim, de que há um telos, uma consumação, né? Da história. Uma consumação da história. A famosa filosofia da história de Hegel pressupõe que a história tem um fim e o fim para ele é o Estado burguês. Né? E isso criou toda uma concepção de que o Estado burguês, de que o liberalismo, de que o capitalismo é eterno. Né? De que ele é o fim em si mesmo. E Marx vai provar que, na verdade, ao longo da história houveram vários modos de produção antes do capitalismo, né? E ele vai pressupor que depois do capitalismo haverá um outro modo de produção que é o socialismo. Né? Vamos lá para a análise das nossas as alternativas. As proposições dos enunciados acima podem ser associados ao pensamento conhecido como: letra A, materialismo histórico, que compreende as sociedades humanas a partir de ideias universais independentes da realidade histórica e social. Falso. Se tem uma tendência de querer marcar logo ela, porque ele diz materialismo histórico, pá. Mas ele diz o seguinte: independentes de uma realidade histórica e social. Marx, como Hegel, não entende a história como um monobloco fechado em si mesmo. E algo de mais interessante aí. O materialismo histórico ele não pode se construir a partir de ideias universais, né? Ideias eternas. Era uma busca inclusive dos antigos gregos, as ideias universais, as ideias plenas, as ideias eternas, né? O bem como algo absoluto, né? A verdade e a justiça como algo absoluto. Não, essas coisas se constroem historicamente e se constrói a partir da economia, né? Para Marx a coisa se define em dois grandes campos. Você tem infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é a economia, são as relações de trabalho, as relações de produção, é o comer, o vestir, o habitar. Né? É como ele vai dizer no 18 Brumário: os homens não fazem a sua história como querem, mas estão condicionados à realidade social, material que os impele. Então, dizer que o pensamento do materialismo histórico está dissociado da realidade histórica e social já é um erro. Isso não é um materialismo histórico, isso seria um idealismo.
Isso daí já evocaria, teria que se conceber um idealismo histórico do ponto de vista hegeliano, que tomaria ideias universais, né, para conceber mais ou menos isso aí, o que está errado. Então a alternativa A está errada. Letra B. Materialismo histórico, que concebe a história a partir da luta de classes e da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção. Seria, então, a alternativa correta. Ou seja, a ideia de uma infraestrutura que condiciona a superestrutura. Ou seja, as relações de produção, que é a base material de toda e qualquer sociedade, que determinaria as formas de vida em sociedade. Superestrutura, né, que é, em suma, a ideologia. E Marx vai definir a ideologia como a falsa percepção da realidade, né? Um instrumento alienador, né, capaz de fazer com que o homem não perceba que é explorado e, se perceba que é explorado, aceite a exploração. É aí que ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. Não é que a religião é necessariamente o ópio do povo, mas é instrumentalizada a forma a ser o ópio do povo. O ópio que é uma droga, né, que anestesia, que deforma a visão da realidade. E para Marx a realidade se constrói como uma luta de classe. Alguém explorando, alguém sendo explorado, alguém dominando, alguém sendo dominado. E toda essa dominação, essa exploração, se dá a partir da apropriação dos meios de produção, né? Para Marx, a propriedade engendra isso. Daí porque quando do estágio da passagem do capitalismo para o socialismo, é fulcral a abolição da propriedade privada e a instauração da propriedade comunal, né? De modo a evitar essa luta de classes. Esse conceito, inclusive, já aparece lá atrás, em Rousseau. Quando Rousseau vai escrever sobre a origem da desigualdade entre os homens. O que gera desigualdade entre os homens é a propriedade privada. E aí a ideia do Estado como promotor da igualdade social, né? Mas o Estado que não se configura como esse promotor, mas como um Estado que ainda mais resguarda a propriedade privada, né? Ou seja, o grande ideal do Estado como aquele que preserva os direitos individuais, inalienáveis, lá proposto por Locke, ainda no Iluminismo, né? Letra C. Socialismo, vamos ver o erro da G+. Socialismo utópico, que propõe a destruição do capitalismo por meio de uma revolução e a implantação de uma ditadura do proletariado. É interessante, Bruce, que esse termo socialismo utópico é um termo cunhado pelo próprio Marx, né? Como uma forma pejorativa, né? Quando Marx foi um filósofo, um pensador itinerante, né? Ele começa suas linhas de raciocínio, seu pensamento na Alemanha, depois ele vai para a França, vai em Paris, depois vai para Londres. Quando ele chega em Paris, ele encontra uma França muito impregnada pelas ideias do socialismo utópico, também conhecido como romântico, né? E ele vai criticá-lo. Ele vai criticá-lo porque o socialismo utópico romântico ele é conciliador. Ele acredita na possibilidade da coexistência harmônica numa sociedade fraturada entre produtores e ociosos. Os ociosos seriam os proprietários dos meios de produção, os produtores, os trabalhadores. O socialismo utópico acreditava na iniciativa para se gerar um bem-estar social. Os proprietários das fábricas poderiam conciliar lucro com o bem-estar dos trabalhadores. E aí alguns pensadores interessantes, como é o caso, por exemplo, de Charles Fourier, vão propor um modelo de produção baseado nos falancérios, propriedades agroindustriais, coletivas, cooperativas, onde todos trabalham, moram juntos, dividem a produção, mas eles acreditam na abolição dos 3 grandes males do capitalismo, do liberalismo, que é a propriedade, né, a individualidade, a competitividade, por meio de ações sociais partida do próprio indivíduo. Do indivíduo ele tomar uma virada, uma tomada de consciência e aí promover essa transição lenta, essa transição gradual em direção ao socialismo. Marx não pensa assim. Sem revolução. Sem revolução. Sem revolução. O pensamento de Marx é um pensamento revolucionário. E ele vai dizer que a arma da crítica não supera a crítica das armas. Então ele está convencido de que é necessário uma luta armada engajada dos trabalhadores para abolir, né, o capitalismo, dissolver o que seria uma ditadura burguesa, uma ditadura do mercado, para levar os trabalhadores e instaurar a ditadura do proletariado. Porque na realidade, Bruce, a revolução é o grande, digamos assim, motor da história. Ou seja, é aquilo que transforma. Ele vai chamar de locomotiva. Pois é, nós vamos ter uma mudança do históricos. regime político inglês
onde a Inglaterra deixa de ser absolutista a partir de uma revolução. A partir de uma revolução onde o rei é morto. E a revolução não é uma revolução intelectual, como muitos pensam. É uma revolução armada. O povo sai às ruas. Quando as pessoas falam sobre a Revolução Russa, a Revolução de Outubro, e lembram da formação da Guarda Vermelha a partir dos soviéticos, dos camponeses, dos operários, onde Leon Trotsky organiza a Guarda Vermelha, que vai ser o futuro Exército Vermelho, e aí vem a luta armada como único meio para a dissolução do capital, se esquecem que a luta armada foi o meio usado pela burguesia para dissolver o mundo feudal. Se houve uma Guarda Vermelha quando da Revolução de Outubro na Rússia em 1917, houve na Inglaterra, por ocasião da Revolução Puritana, o Exército de Novo Tipo, formado por uma burguesia puritana que cortou a cabeça do rei Carlos I a machado. Houve uma Guarda Vermelha quando da Revolução Russa, quando da Revolução Francesa, uma revolução burguesa, você teve uma Guarda Nacional. Né? E na realidade as revoluções elas surgem no meio burguês. No meio burguês. No meio liberal. E são esses que vão criticar justamente a Revolução Marxista. O historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele tem uma frase que ele diz que as revoluções sempre foram as revoluções das elites. As elites encabeçaram o processo revolucionário. Foram responsáveis, inclusive, quando pela passagem do absolutismo para o liberalismo. E os trabalhadores aprenderão com a burguesia que é lutando que se consegue direitos. Pois é, era uma nova elite que estava se formando, a burguesia, né? E que essa burguesia que já tinha o poder econômico passa agora a reivindicar o poder político. E que isso só era possível com a morte do monarca. E aí decapitam o rei. Daí a fase do terror na França. Exatamente, a família real é toda decapitada. Né? Ou seja, então com essa explicação já anulamos também a letra D, que faz referência ao socialismo utópico. Vamos passar, pessoal, para a próxima questão. Né? A questão de número 2, ela vai colocar o seguinte. Em 1891, portanto, final do século XIX, o Papa Leão XIII editou um documento, a encíclica Rerum Novarum, que deixou marcas profundas na Igreja Católica. A importância desse documento transcende os muros da Igreja, haja vista que ele redefiniu o pensamento católico e o modo como essa instituição se relacionava com a sociedade em que atuava. É aí que a gente observa uma coisa, que a instituição da Igreja Católica, ao longo de sua história, né, de pouco mais de 2000 anos, ela foi uma instituição extremamente flexível e capaz de compreender o espírito da época e adaptar-se a ele. Você vai ter uma igreja que no século XIX teve seus poderes reduzidos. Aliás, uma igreja que vem perdendo poder desde a Reforma Protestante, no século XVI, dado o nascimento das igrejas nacionais, né, em meio a vários estados europeus, a Igreja Nacional Alemã, a Igreja Nacional Inglesa, a Igreja Anglicana, e que sofre ainda mais um duro golpe com a Revolução Francesa. Porque a gente se esquece que o liberalismo provocará a separação entre Estado e Igreja. Se vai surgir um Estado leigo, um Estado laico, ele nascerá no seio do pensamento burguês. Quando a burguesia toma de assalto o Estado, toma de assalto mesmo, tirando o rei do trono e muitas vezes o decapitando, separa Estado de Igreja, porque a Igreja sempre foi a instituição que fundamentou as tradições que mantinham o rei no poder. A gente não pode esquecer de um Jean Bodin, de um Jacques Bossuet e da sua teoria do direito divino dos reis, de que o rei é rei porque é a vontade de Deus, de que os reis foram eleitos e escolhidos por Deus. Então era crucial, quando das revoluções liberais burguesas, seja a independência dos Estados Unidos da América, seja a Revolução Inglesa na Inglaterra, na sua fase puritana ou gloriosa, seja a Revolução Francesa, promover a separação entre Estado e Igreja. Até mesmo porque o iluminismo, né, que vai elaborar, que é o cerne do liberalismo, ele coloca-se contra a tradição, contra a religião. Há um anticlericalismo, né, no seio do iluminismo. Então a igreja, ela, entre o final do século XIX e o final do século XVIII, o transcurso do século XIX, ela vê com grande apreensão o liberalismo. Principalmente quando Napoleão chegou ao poder na França, que mesmo tendo feito uma aliança com a Igreja Católica, deixou muito claro que o Estado estava acima da igreja. Se por um lado o liberalismo era uma ameaça, se por um lado o Estado burguês era uma ameaça porque ele era leigo, por outro o socialismo era ainda mais, porque o socialismo era ateu, e se o Marx diria que a religião é o ópio do povo,
Os anarquistas queriam o fim da igreja e o fim da religião, a supressão imediata de todas as instituições de poder, e dentre elas, a instituição religiosa por excelência, que era a igreja romana. Então você vê uma igreja entre a cruz e a espada. Por um lado você tem os burgueses, que alijam a igreja da participação no poder político, que habitualmente ela tinha, até a queda do antigo regime, mas que não expulsam a igreja de seus territórios. A burguesia chega ao poder na França, os franceses continuam católicos. A burguesia chega ao poder na Inglaterra, os ingleses continuam puritanos. Ela só não tem mais a participação política no Estado. Exato. Mas continua lá. Com o socialismo é pior. Você pegar a experiência, por exemplo, da União Soviética, a igreja ortodoxa foi banida, porque o Estado é ateu. E banida até o fim da União Soviética. Você lembrar da famosa frase de Yuri Gagarin, o primeiro homem que foi ao espaço, ele diz: olhei para todos os lados, procurei e não encontrei Deus. Isso está em consonância com a perspectiva do socialismo soviético de que o Estado tem que ser ateu. Então a igreja ela olha para um lado, tem o socialismo, defendendo a abolição, o fim da igreja. Do outro, o liberalismo burguês, que até consente com a existência da igreja, desde que ela não participe da política, desde que ela não participe do Estado. O que a igreja percebeu? Que ela precisa se reconciliar e conquistar as almas, os corações e as mentes da burguesia, que adere ao liberalismo, e do proletariado, que cada vez mais simpatiza com o socialismo. E aí você vai ter um Papa Leão XIII, que vai elaborar uma encíclica, tentando dar à igreja uma postura mais humana, mais humanizadora, se sensibilizar com os problemas do proletariado, do trabalhador, e ser um elo entre esses trabalhadores e a burguesia, os proprietários das fábricas. A igreja vai assumir o papel de falar em defesa dos trabalhadores, para impedir que os trabalhadores bebam nas fontes da ideia da luta de classes, para que eles não virem marxistas. A igreja, inclusive, vai negociar as exigências dos trabalhadores junto aos donos das fábricas. Vai solicitar aos donos das fábricas que reduzam a carga, a jornada de trabalho, que sejam mais sensíveis à fome dos trabalhadores, à exploração do menor e tal. E aí surge a figura de Leão XIII, que inaugura na igreja aquilo que ficará conhecido como a doutrina social da igreja, e que vai contaminar o século XX. Mas quando digo contaminar, é contaminar mesmo. Na América Latina, essa doutrina social da igreja, que chega na década de 60 do século XX, funda a teologia da libertação. Uma teologia enganjada com a classe proletária. Uma teologia, como vai dizer um dos grandes teóricos da teologia da libertação, o Leonardo Boff, uma teologia de pé descalço. Ou seja, uma teologia que tem que estar ao lado do trabalhador, ao lado daqueles marginalizados da sociedade. Todos esses vão pautar esse pensamento teológico no pensamento social de Leão XIII, na Rerum Novarum, que é uma encíclica social que abre a questão para... Bruce ele falou de uma questão muito importante aqui, que é o engajamento político. O pensamento de Leão XIII mostrar que o cristão católico ele deve ser engajado politicamente. E é tanto que na comemoração dos 80 anos da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, o Papa Paulo VI, em 1971, ele vai escrever uma outra carta, uma outra encíclica, chamada 80ª Advenias, ou seja, em latim, por ocasião dos 80 anos, pela chegada dos 80 anos da Rerum Novarum, e ele começa com uma frase muito interessante, que a política, ele convoca novamente a população que, por causa, Bruce, do Concílio Vaticano II, estava havendo um distanciamento do povo da igreja. Foi uma fase muito difícil para a igreja, a fase pós-conciliar, a década de 70. Vamos nos lembrar que durante o concílio, aí na década de 60, teve as grandes revoluções, a Revolução Sexual, a Revolução de Maio de 68, ou seja, então todas essas revoluções é parecida com a mesma situação histórica do século XIX. Distancia o homem da igreja. Então Paulo VI encontra no ano de 71 um momento ideal para publicar, e ele diz o seguinte, para trazer novamente, mostrar que a igreja ela não é mais uma igreja preocupada apenas em estar lá na sacristia rezando, mas é uma igreja que se enganja. E ele diz que a política é a forma mais excelsa
da caridade. Ou seja, o engajamento político, a ação política é a forma mais profícua, digamos assim, né, de se fazer caridade. Ou seja, então, na década de 70 se retomará novamente o discurso que Leão XIII teve em 1891. E principalmente com muita mais eficiência aqui na América Latina. A questão da teologia da libertação que se coloca, é aí que nós vamos ter a formação das comunidades eclesiais de base, que vão aderir aos movimentos sociais campesinos, vai apoiar os sindicalistas, aos movimentos grevistas, haja vista a importância do cardeal Dom Paulo Evaristo Arne, que escreve aquele livro Ditadura, né? Brasil Nunca Mais, que vai falar sobre a ditadura, vai exigir um maior empenho dos cristãos na política. Então não é uma coisa que se restringe somente ao século XIX. Essa ação de Leão XIII terá um efeito gigantesco, duradouro, que entra pelo século XX. E que parece tomar corpo ainda mais no século XXI. Um Papa Francisco muito preocupado com as questões relacionadas à migração, o problema dos imigrantes, a xenofobia, o ódio com relação aos estrangeiros, que pede um olhar mais humano com relação aos imigrantes que adentram na Europa. Uma igreja mais preocupada em aproximar-se do fiel. Tem um filme, inclusive, que fala mais ou menos sobre isso. Fica uma dica para você assistir em casa. Acho que, salvo engano, é Dance, Um Grito de Justiça. Grito de Justiça. Fantástico, belíssimo, belíssimo. É de se emocionar do começo ao fim. Voltando aqui à questão. Ele vai colocar, considerando-se a influência da Rerum Novarum, é correto afirmar que essa encíclica significou uma condenação vigorosa da guerra e do colonialismo, pela manifestação do pacifismo e do humanismo inerente aos valores cristãos. Não é disso que vai tratar a encíclica Rerum Novarum. Ela não vai tratar das questões relacionadas ao colonialismo, embora o século XIX seja um período marcado pelo imperialismo ou neocolonialismo. Inclusive, vai haver uma certa omissão, né, por parte da igreja com relação a isso. A gente sabe, inclusive, que missionários serão enviados à África, inclusive para amparar, né, tribos que foram sistematicamente dizimadas e que, no parecer da igreja, se era dessas tribos, dessas almas, perecerem, né, nas guerras de colonização da África ou da Ásia, melhor seria que elas fossem convertidas. A B ele põe, deu origem ao pensamento social católico, a partir do impacto da expansão do capitalismo e do crescimento do ideário socialista. E aí você vai perceber que essa é a alternativa correta. A igreja tinha um grande receio com relação ao socialismo. Se era dos trabalhadores aderirem ao marxismo, aderirem ao anarquismo, perderem sua fé em Deus, né, porque o pensamento é materialista, se baseia nas razões humanas, nas relações de trabalho e produção, e não nas ideias religiosas, que não deixa de ser uma forma de ideologia. Melhor seria que a igreja assumisse a função de árbitro, de se colocar entre os trabalhadores e os donos das fábricas e assegurar direitos para eles. E aí a B seria a correta. Por que não a C? Transformou a igreja em aliada do movimento fascista. Isso daí é uma questão a posteriori, né? Ela não remonta ao século XIX, mas sim ao século XX. Com a questão, né, da Pio XI, né? Com a criação do Estado do Vaticano, né? A gente sabe que quando da unificação italiana, os estados pontifícios da Igreja Católica foram incorporados ao nascente Estado italiano, a monarquia parlamentar, e isso gerou a chamada questão romana, onde a Igreja colocou-se contra o processo de unificação porque tomou terras da Igreja. Essa questão romana só foi resolvida em 1929 com o Tratado de Latrão, quando Benito Mussolini reconheceu o Vaticano como um Estado independente, um país, embora um micro-país, cujo chefe de Estado é o Papa, cujo Vaticano é uma monarquia eletiva. Exato. Que tem leis próprias, o direito canônico, que tem uma guarda própria, a guarda suíça, um Estado independente dentro da cidade de Roma. Mussolini vai reconhecer a legitimidade e a independência do Estado do Vaticano, desde que a Igreja, né, legitima o Estado fascista. E aí a gente sabe que muitos membros da Igreja aderiram ao Partido Fascista, enquanto que outros não, muito pelo contrário, se opuseram. O próprio Pio depois vai ajudar muitos judeus da Itália a fugirem. Pio XII. Né? Pio XII, que na época foi o responsável pela
redação do Tratado de Latrão. E que vai ajudar muitos judeus a fugir, inclusive, para o Brasil, em especial para São Paulo. Na dele ele põe, representou uma tomada de posição do Vaticano contra a religião muçulmana, que crescia em ritmo acelerado e ameaçava a posição hegemônica do catolicismo. Aí isso já remete a um contexto que é o das Cruzadas, que é o da Idade Média. Se fosse para falar aqui de alguma ação da igreja com relação à expansão da religião muçulmana, seria no contexto ali do século XI, quando é realizado o famoso Concílio de Clermont. E o Papa Urbano II convoca as cruzadas, convoca os cavaleiros cristãos a retomarem Jerusalém, que estava sob o domínio muçulmano até então. Vamos lá, mais uma questão, e essa charge aí muito expressiva, porque essa questão ela vai tratar sobre imperialismo, neocolonialismo e as teorias do evolucionismo social. Então, interessante, né, Bruce, essa charge que mostra justamente a figura do colonizador europeu, né? Vai mostrar a figura de um típico burguês, né? O uso do fraque, o uso da cartola, das botas, de pé, enquanto você tem um negro curvado de joelhos. Nós podemos perceber a ausência de uma das mãos. A gente sabe que o Congo belga, quando do domínio do rei Leopoldo II, cortava sistematicamente as mãos dos negros para forçá-los a trabalhar. Algo parecido aparece no filme Diamante de Sangue, né, que vai retratar a Guerra Civil em Serra Leoa, e aí mostra membros da Frente Revolucionária Unida cortando mãos de negros para que eles não votem, né, mostrando que a brutalidade na África durante as guerras civis, após a Segunda Guerra Mundial, após a descolonização, tem a ver na brutalidade que foi introduzida pelo europeu lá no século XIX. E aí você tem uma imagem que tenta reforçar a ideia de uma raça europeia superior, de uma cultura europeia superior e de uma cultura nativa africana inferior, né, de uma raça negra, negroide africana inferior. O século XIX é um século de teorias das raças. E aí ele vai colocar, no contexto da expansão imperialista na África, a imagem faz referência às resoluções da Conferência de Berlim. Primeiro, o que foi a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim é aquela que vai levar a famosa Partilha da África, quando dos anos de 1884 e 1885, né, século XIX, onde o então chanceler alemão, da recém-unificada Alemanha, a partir do Estado da Prússia, questiona, né, o monopólio franco-britânico, né, francês e britânico, sobre a África. A gente sabe que franceses e ingleses saíram à frente na corrida imperialista pela África. Entre os anos de 1830 e 1860, a França já tinha anexado vários territórios no continente africano, como Argélia, Tunísia, Marrocos, principalmente a região do Magrebe. Assim como os britânicos, né, vinham ocupando territórios a partir do Egito em direção à África do Sul. Tanto que um famoso capitalista, um famoso burguês, Cecil Rhodes, ele vai dizer, se eu pudesse eu anexaria as estrelas e os planetas. Quer dizer, a África era pouco para ele. Algo, inclusive, que a gente está vendo hoje, né, produções cinematográficas que falam sobre colônias espaciais em outros planetas, né, perdido em Marte. A Conferência de Berlim, ela tem por iniciativa uma Alemanha que não aceita que a África pertença apenas a franceses e ingleses. E exige uma partilha mais justa da África. Certamente não para os africanos, mas para outros estados europeus, inclusive recém-unificados, que até então não existiam, que é o caso da Itália e da Alemanha. Né? Há uma famosa imagem, inclusive, que mostra o chanceler Otto von Bismarck partindo um bolo, onde tem escrito nesse bolo África. Exato. E a Conferência de Berlim vai dividir a África sem levar em consideração as particularidades étnicas, culturais, religiosas, linguísticas. Ela vai colocar no mesmo território tribos, etnias, povos, né, religiões que eram inimigas ou rivais. E a grande ideologia por trás disso, né, do evolucionismo social, a ideia de uma missão civilizatória. Eu não vou lá somente para explorar, mas eu vou levar a civilização a povos bárbaros. A ideia do negro, né, se cria nesse período através do Arthur de Gobineau, teoria do racismo científico, né, onde se justifica cientificamente que o negro é uma raça inferior, não civilizada. Então eu não só vou explorar, tirar os recursos necessários para a indústria, mas eu também vou levar a civilidade, o desenvolvimento, cultura, o desenvolvimento daquele progresso. povo, o progresso, né? E aí você vê a marca
the level do positivismo. Exato. Que aparece não apenas no caso da África, mas no caso também do Oeste americano. Exato. Doutrina do destino manifesto, né, da marcha de conquista do Oeste. Ideal civilizatório. Né? Levar ao Oeste selvagem e primitivo a eletricidade, a ferrovia. Né? Vai estar presente naquele filme de Leonardo DiCaprio, né? O Regresso. O Regresso. Né? Fala um pouco sobre isso. Né? No contexto da expansão imperialista na África, a imagem faz referência às resoluções da Conferência de Berlim que mantiveram a ajuda econômica aos países pobres atingidos pela escravidão. Pelo contrário, é tanto que quando vários países conquistam a sua independência, se encontram no nível de extrema pobreza, porque essas potências europeias se retiram e deixam as coisas lá como estão. O caso disso vai ser a Índia, né, Bruce? Não haverá um amparo econômico, muito pelo contrário. Haverá, na verdade, uma exploração econômica, uma exploração que se soma a uma exploração anterior. A África já vinha sendo explorada, na verdade, desde as grandes navegações, né? Desde o momento que os portugueses contornaram o périplo africano para chegar à Índia e foram colonizando pontos na costa africana, transformando em mercados negreiros, criando os vazios demográficos na África, pela transferência de mão de obra escrava, né, para a América, para servir de força de trabalho na economia açucareira e depois na economia mineradora. Não haverá um amparo econômico em relação a esses países pobres que foram atingidos pela escravidão. É tanto que hoje, eu acho que o certo não é dizer que o continente africano é um continente pobre, mas é um continente que foi empobrecido, né? Justamente por essa ação imperialista do século XIX. O continente africano era muito rico de reservas naturais e culturalmente, mas infelizmente, por causa desse episódio histórico, ele se torna hoje empobrecido, marginalizado. O próprio discurso europeu de que a raça branca europeia era superior e culturalmente era uma civilização muito superior é ignorar que existiram civilizações na África. Exato. Né? Que na África existiram reinos, impérios, dos Malis, dos Soniqueis. É ignorar a introdução da cultura muçulmana, não apenas na África saariana, mas na África subsaariana. No Sudão, o Sudão era próspero, tinha toda uma rede comercial que já existia desde o século XVII, desde o século XVI. Né? E falar do Sudão, você me lembrou um caso muito preocupante, que hoje nós estamos falando muito da crise dos refugiados sírios. Recentemente passou matérias sobre um campo de refugiados em Uganda, refugiados que fogem do Sudão. O Sudão agora tem um Sudão do Sul e do Norte, né? Ou seja, e por perseguição política e religiosa, então há um grande êxodo, digamos assim, da população do Sudão para a Uganda. Então, se tem uma grande diferença aí nessa crise dos refugiados, porque os sírios vão para a Europa. E a Europa, os países são bem estruturados, tem uma certa, entre aspas, uma certa estrutura para acolher esses refugiados. Mas pessoas que saem de uma região pobre para uma outra região. Então mostra lá escassez de água, de alimento. Ou seja, a cólera voltou a essas regiões. Então a mídia ela está focando muito na questão dos refugiados dos sírios. Mas a gente precisa lembrar também dos inúmeros refugiados que tem no próprio continente africano e que chega a se igualar com o problema dos refugiados sírios. Isso é um problema É um problema, na verdade, crônico. Exato. Quando, nos anos 90, quando eu era jovem, a gente teve a migração em massa de uma população inteira da Nigéria, quando da ditadura do general Yakubu. Eles massacravam as minorias étnicas. As pessoas fugiam a pé da Nigéria em direção ao Camarões. Já viste aquele filme Lágrimas do Sol. Lágrimas do Sol e o Último Rei da Escócia. Se passa em Uganda. Vamos lá, letra B. Asseguraram a supressão do tráfico negreiro em respeito aos povos africanos. Pelo contrário, De modo algum. né? Houve ainda mais um incentivo à escravidão. Já visto que nesse último filme lançado, o Tarzan, né? Ele mostra a prática da escravidão. Não. É interessante observar que pela Conferência de Berlim, a escravidão deveria ser proibida. Mas a gente sabe que estados europeus praticaram a escravidão. Ilegitimamente, mas praticaram. A história, inclusive, se passa no Congo belga, né, onde os negros eram mutilados sistematicamente. Se aqui vai se buscar proibir o tráfico negreiro, se aqui vai se proibir a escravidão,
é porque ela já não era mais rentável numa conjuntura do século XIX, onde o capitalismo, na segunda fase da Revolução Industrial, né, via como uma forma de crescimento econômico a formação de mercado consumidor. E aí o estímulo ao trabalho livre e assalariado. Primeiro, não pode haver tráfico negreiro, principalmente entre a África e a América, porque você vai estar evacuando a mão de obra do continente africano para o novo mundo, mão de obra essa que deveria estar trabalhando na África para o europeu. Se houve uma lei Eusébio de Queiroz, implantada aqui no Brasil durante o segundo reinado, em 1850, por pressão do capitalismo britânico, não é pela sensibilidade inglesa diante do sofrimento dos negros, mas porque ele precisava que os negros ficassem na África e não viessem para o Brasil para trabalhar para eles, na construção de ferrovias, na construção de portos, porque era necessário criar toda uma infraestrutura na África que não existia, para tirar o minério, para escoar o marfim. Quando eles dizem, estamos indo à África e levaremos o progresso, eles não estão levando o progresso, estão levando a infraestrutura para escoar a matéria-prima da África, que vai ser maquinofaturada na Europa. E não vamos esquecer também que a questão da abolição da escravidão aqui no Brasil, pela princesa Isabel, não foi uma questão também de sensibilização com a causa do negro, do escravo. É tanto que o Florestan Fernandes, quando ele escreve a integração do negro e do branco na sociedade de São Paulo, ele coloca, sim, que o negro ele recebe o status de homem livre, mas não recebe as condições necessárias para exercer essa liberdade. E aí o negro ele não tem condições sequer de competir com a mão de obra imigrante que está chegando ao Brasil. Ou seja, eu recebo o status de homem livre, mas eu não tenho as condições reais e materiais para exercer a liberdade. Que numa conjuntura de fim do escravismo, porque com a abolição da escravidão você tem um fim do sistema econômico, que é o escravismo. Que já estava em declínio, diga-se de passagem. Com a abolição da escravidão e a introdução do trabalho livre e assalariado, né, e o estímulo à imigração europeia ao Brasil, o que você estava criando é aquilo que a gente estava falando no começo da aula sobre Marx, o exército de reserva. Criar um excedente de pessoas desempregadas, aonde o negro não foi educado, não foi profissionalizado, não foi devidamente inserido no trabalho, num trabalho urbano, porque a maioria dos negros, quando abolidos, trabalhavam na área rural, nos cafezais, e muitos deles migraram para a cidade, porque, como já dizia um provérbio alemão do século XIII, a cidade, ela cheira a liberdade. É verdade. Eles queriam viver no ambiente dos brancos, viver num ambiente onde eles sempre imaginavam que seria o ambiente da liberdade, né? Não foram profissionalizados, saíram de um espaço onde as relações e os modos de produção eram agrícolas, eram rurais, para um ambiente de trabalho onde você tinha um trabalho manufaturado, um trabalho de serviço, um trabalho de algumas nascentes fábricas. Eles não sabiam desempenhar aquele trabalho, né? Somados aos imigrantes que chegavam aqui, você teria aí o excedente de trabalho para forçar os baixos o quê? Salários. Aí a gente tem a alternativa C. Atestaram a superioridade dos europeus baseada na teoria do darwinismo social. E aí essa seria a correta. A alternativa correta. O darwinismo social, que é uma junção das teorias de Darwin com o positivismo e que passa a fazer uma classificação de sociedades em desenvolvidas e inferiores, primitivas, é daí que nasce o termo primitivo, né? O darwinismo social, que é a base do evolucionismo social, que vai também classificar os indivíduos pela questão racial. E aí o surgimento de um racismo científico. E, diga-se de passagem, esse racismo científico que surge, depois da escravidão, é preciso criar algo que ainda torne o negro diferente. Se outrora a escravidão era justificada porque o negro não tinha alma, hoje é porque o negro é uma raça inferior. Então, é aí que o racismo ele vai se intensificar. E não vamos ser ingênuos. Chega ao Brasil. Eu me lembro, todas as vezes que eu dou aula sobre esse assunto, eu me lembro de uma passagem do filme Django, né, em que o personagem do Leonardo DiCaprio, um latifundiário, né, ele pega um crânio que teria sido de um negro e corta o topo do crânio para mostrar uma saliência que tem no interior do crânio, denotando que aquela área daquela saliência é da submissão. Se fosse de um crânio branco, aquela saliência estaria na parte superior, que denotaria inteligência, né? Criatividade. O princípio utilizado por Cesare Lombroso,
para justificar o crime. Uma sociologia do crime. Uma né? sociologia do crime. Essa ciência era chamada de frenologia. Exato. Né? Letra D. Declaram a ilegalidade dos territórios ocupados sem o consentimento dos governantes locais. Isso aí, pelo contrário, chegavam já entrando com tudo. Não tinha essa questão de levar em consideração a organização política, digamos assim, local. A maior prova disso foi o massacre dos britânicos sobre os Zulus, o massacre dos franceses sobre os Soniquéis, o massacre sobre as populações nativas, não necessariamente primitivas. O europeu fazia um discurso de que todas as comunidades na África eram tribais. Isso é mentira. Haviam reinos, haviam impérios. Eles foram destruídos, eles foram dizimados. Quando a gente fala, por exemplo, de uma campanha nazista de erradicação, de eliminação dos judeus, a gente se esquece, por exemplo, da eliminação da população da Tanzânia. Em menos de um século, os britânicos mataram quase todos os tanzanianos. É tanto que hoje não existe, digamos assim, um tanzaniano puro. Não há. Não há mais. Não há. O último tanzaniano puro foi no final do século XIX, comecinho do século XX, uma mulher. Exatamente. E aí a gente vai ter, proibiram a convivência entre os povos africanos, dominado pelas diferentes potências europeias. Né? Aí, falso. Né? Muito bem, pessoal. Então, hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bem esta nossa aula interdisciplinar. Eu e o professor Bruce. Esperamos fazer muito mais aulas como essa. Deixe seu comentário aí, curta essa página, compartilhe, divulgue, diga a todo mundo aí, eu chamo todo mundo para assistir e com certeza estaremos novamente aqui com esse projeto. Foi muito bom, foi muito divertido. Fazer essa aula dialogada, ela se torna muito mais rápido e o tempo parece que voa. Não é não, Bruce? Agradeço a todos vocês, né? Se vocês gostaram desse modelo de aula, né, interdisciplinar, interativa, surgiram temas, a gente está aberto à proposição de temas e a gente vai atender vocês com a maior vontade. Até mais, pessoal. Valeu, galera.